Eu quero te pedir que você abra sua Bíblia e deixe ela aberta aí em 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero... O tema da mensagem hoje é: a graça dele te sustentará. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como é a sua interação nas redes sociais. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que prefere ter uma vida mais low profile, assim, né? Mais longe das redes, melhor dizendo. Não gosta de expor ninguém, não gosta de expor a família, né? Mas eu tô falando de pessoas que são assim mesmo, por personalidade. Porque agora tem uma moda no meio dos jovens, né? No meio dos adolescentes, que eles querem ser low profile, né? Assim, eles não postam foto nenhuma e falam que postar foto é coisa de velho. Eles postam history, né? Deixa lá no destaque e tudo mais. Mas isso é só uma tendência, né? Assim como quando nós usávamos o Orkut, lembra do Orkut? Que você colocava lá o scrap, lembra, Thomas? Não lembro, né? Vai me dizer que você não é tão novo assim, para. A gente usava o Orkut, ô Jonas, não é da sua época também, né? E aí a gente colocava assim, só adiciona com scrap, lembra disso aí? Lembra? E a gente adicionava as pessoas, a gente competia para ver quem tinha mais amigos, era muito legal o Orkut naquela época. E a gente postava foto de onde a gente ia, dos lugares que a gente saía. Só que, com o tempo, o Instagram, principalmente, se tornou uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas. Então, hoje, publicidades são feitas, dinheiro é ganho. Eu me lembro, eu tinha uma página cristã, junto com um amigo, chamada Propósito Cristão. E esporadicamente, não era sempre, nós recebíamos $2.000 por publicações que fazíamos, por vídeos que fazíamos, assim. Não era sempre, é claro, porque a página ela não era tão grande, ela tinha 300 mil seguidores, mas apesar de parecer um número extremamente expressivo, para publicidade não é tanto. Então a gente ganhava um pouquinho apenas, e aí eu até acabei deixando a página para que ele pudesse prosseguir, ele estava prestes a casar, aquela coisa toda. Mas hoje o Instagram é uma ferramenta de trabalho, o TikTok também, né? A igreja é muito vista pelo Instagram, pelo TikTok. Muitas pessoas chegam aqui porque nos encontraram no Instagram. Muitas pessoas chegam aqui porque nos encontraram em uma rede social. Por isso é muito importante que você compartilhe, sabia? Quando você compartilha algo da igreja, quando a igreja compartilha, só você vê, porque você é seguidor. Mas quando você posta algo da igreja, seu amigo que não segue a igreja vê também. E assim ele é evangelizado, assim ele é alcançado, amém? Só que nós vivemos em um tempo onde a imagem ela é muito importante para as pessoas. Então as pessoas elas têm se colocado aliás, é só você abrir a rede social, você percebe que as pessoas se colocam como que tudo na vida dela é perfeito, sabe? Parece, você tem a impressão de que tudo que ela faz é extraordinário. Casamentos, viagens impecáveis, sabe? Famílias, aquelas famílias perfeitinhas, tudo muito bem feito, tudo muito bem colocado no seu devido lugar, mesa posta, sabe? O casamento parece, uau, que casamento perfeito que essa pessoa tem. E a gente fica com essa impressão, eu sei que nem todos temos essa ilusão de olhar ali e falar, uau, quero ser assim, mas muita gente é influenciado por isso sim. Amados, na rede social, até o momento de dor, ele ganha um espaço na tela. Quantas vezes você não se depara com pessoas gravando seus momentos de oração, por exemplo? Às vezes nem é um momento de oração, não quero julgar, mas às vezes nem é um momento de oração, mas a pessoa põe a câmera lá para gravar e ela dobra o joelhinho, chora um pouquinho, né? E tá ali, uau, que momento de intimidade, que pessoa íntima, né, de Deus. E a gente às vezes cria essa falsa beleza, essa falsa perfeição. E aí, sem perceber, a gente vê que essa cultura, ela também entra na igreja.
Ela não fica do lado de fora da igreja. Ela também entra, ela tá no nosso meio, infelizmente. E sem perceber, a gente passa a administrar uma versão espiritual de nós mesmos. No trabalho, tudo tá sob controle, tá tudo bem. Em casa, não, eu dou conta. Em casa, eu sou mãezona. Nem sempre se discursa isso, mas nas entrelinhas, nos stories, nós estamos dizendo isso. No domingo, entre os irmãos, tá tudo bem, graças a Deus, sorriso no rosto. Aleluia! Aí a gente cria uma convicção silenciosa muito perigosa, de que maturidade cristã significa não ter mais fraqueza nenhuma. E aí a gente começa a pensar, se eu tiver fé suficiente, se eu ler a Bíblia suficiente, se eu orar bastante, se eu me desgastar servindo, orando, jejuando, então eu vou ser uma fortaleza inabalável. Só que, graças a Deus, que nosso Deus, ele desmonta os nossos castelos de ilusões. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque a vida real, ela vai desmontar essa nossa fantasia. Irmão, a vida real bate na porta da gente. Não tem dó, não. Existem dores, amados, que não vai respeitar o seu currículo espiritual, não. Existem situações que elas vão simplesmente chegar, um diagnóstico que assusta, talvez, uma limitação do próprio corpo, a cadeira vazia do luto, as crises dentro de casa, as portas que muitas vezes podem se fechar, as coisas que fogem do nosso controle. Amado, um dia a situação pode chegar e ela vai chegar. E ela não vai respeitar o quanto tempo você ora. Ela não vai respeitar o quanto tempo de crente você tem. Quanto de livros você já leu, quanto de versículos que você decorou. Não vai respeitar. Ela só vai chegar, simplesmente. Sabe por quê? Porque são exatamente nos dias cinzentos, onde nossas emoções parecem totalmente incapazes de acompanhar aquilo que a gente está vivendo. As nossas mentes, sabe? Onde nossa mente mesmo às vezes não consegue ver um final. São nesses dias que a gente se faz perguntas. São nesses dias que a gente começa a perguntar: onde está Deus? O que Deus está fazendo? Por que Deus se silenciou? Por que eu não estou vendo? O que acontece? Sabe, uma pergunta que eu fiz recentemente, não faz muito tempo, o que acontece quando nós amamos a Deus, oramos, servimos, cremos e ainda assim existe uma coisa que não conseguimos remover de nós? O que acontece? Eu não sei, sabe? É difícil responder tudo isso. E na palavra eu encontrei uma resposta diante do Senhor que me edificou muito. Eu quero compartilhar isso com você, crendo que isso também edificará o seu coração. Amém? Abra sua Bíblia então aí, deixa aberto em 2 Coríntios 12. A partir do verso 1. Eu vou ler em uma versão, que é a versão NVT. Em casa nós estamos assim, usando muito essa versão, porque ela é uma versão muito gostosa para fazer devocional, para estudar. Porque ela é uma linguagem muito acessível. Um dia, se você puder, compre uma Bíblia NVT, você vai gostar. Talvez ali no telão esteja... você colocou NVT aí, cara? Caramba, assim, gente, isso é uma benção, rapaz. Bom, é a mesma versão, então vamos ler junto? Se você quiser ler ali ou na sua Bíblia, não tem problema, é tudo Bíblia. Eu vou ler a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus sabe. Sim, somente Deus sabe, se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso
e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Recline a sua cabeça, ore comigo. Senhor, nós somos gratos a Ti. E em Ti, Senhor Deus, nós nos colocamos, Senhor Deus, de mente, coração. Clamamos a Ti que o Senhor fale conosco através da Tua doce palavra, Senhor. Nós não queremos sair daqui, Senhor, sem nos alimentarmos daquilo que vem do Teu Espírito, do Teu coração, o nosso coração. Tu és o pão da vida. E de Ti nós precisamos, de Ti temos fome, de Ti temos sede, Senhor. Fala conosco. Vem de encontro a cada coração aqui. Que sejamos tomados, Senhor Deus, por tamanha, Senhor Jesus, por tamanho quebrantamento e graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui é um texto muito conhecido, muito pregado, cantado, poetizado. É um texto maravilhoso e nos revela algo muito poderoso. Paulo está aqui escrevendo dentro de um contexto, dentro de uma situação em que a autoridade que ele tinha estava sendo questionada. Imagina só, ele tinha discipulado pessoas, plantado uma igreja ali em Corinto, uma cidade grega muito complexa, cheia de nuances, cheia de camadas complicadas. E alguns líderes que tinham chegado ali em Corinto, eles eram pessoas que gostavam de credenciais. Eram pessoas que gostavam de aparência, de eloquência. Eram pessoas que gostavam de experiências extraordinárias, de demonstrações de poder. Eram pessoas que gostavam de bater no peito e mostrar quantas vitórias tinham, sabe? Quantos membros tinham na igreja deles, quantas coisas, quantos países eles já tinham viajado, quantos aviões já tinham pegos, já tinham pegados. Gostavam de mostrar que eram super espirituais, pessoas que tinham revelações poderosas, né? Demonstrações de poder. E aí Paulo chega nessa carta a até ironicamente chamar essas pessoas de superapóstolos. Sabe, Paulo estava sendo questionado de diversas formas, porque Paulo, apesar do que parece, Paulo não era uma pessoa tão eloquente assim. Paulo ensinava muito bem. Quer um exemplo que Paulo não era tão eloquente? Você sabia que um menino dormiu durante a mensagem de Paulo e ele caiu da janela por causa disso? Paulo não era o mais eloquente do mundo, ele era um mestre, sábio, conhecedor. Mas eloquente, uma pessoa que discursava tão bem, talvez não. O problema maior é que, além disso, Paulo também era um homem pobre. Paulo vivia de doações, né, de seus filhos na fé, das igrejas que ele tinha plantado. Paulo fazia suas tendas, trabalhava ali para o seu próprio sustento. Então ele era pobre, e numa cultura grega, ser pobre não é algo muito bom.
O grego é muito orgulhoso e o grego ele tinha isso como uma questão primordial de alguém vitorioso ser alguém vitorioso, e o grego ele tinha isso como uma questão primordial de alguém vitorioso ser alguém que tinha posses, dinheiro, uma pessoa que se vestia muito bem, né, que tem um dress code, né, todo na paleta, bonitinho, né, tudo mais. Era assim que o grego pensava que era ser vitorioso. Não só o grego, e aquela época ainda tinha uma forte influência romana, que ainda era uma cultura mais orgulhosa ainda mais por ser o império que dominava aquela época. Sabe, dentro desse contexto, Paulo está ali defendendo quem ele era. E aqui, Paulo é praticamente forçado a falar das próprias credenciais. Ele é praticamente forçado a fazer com que a plateia se impressionasse com as experiências sobrenaturais que ele tinha. Então, se tinha alguém que poderia impressionar as pessoas com as suas experiências, esse alguém era o apóstolo Paulo. Um homem que visitou o céu dos céus. Um homem, ele fala aqui que foi arrebatado ao terceiro céu, o paraíso. Ele fala que recebeu revelações extraordinárias, que ele não conseguia nem expressar isso com palavras. Mas sabe aqui acontece algo surpreendente dentro desse contexto, que Paulo, ele não pega as experiências dele, essas experiências maravilhosas que ele tem com Deus, e ele não faz disso uma plataforma, só para exaltar a si mesmo. Muito pelo contrário, a narrativa aqui sai das alturas dos céus, de um homem que tem extremas experiências com Deus, para uma realidade dolorosa, o espinho na carne de Paulo. É como se Deus estivesse desmontando no próprio corpo de Paulo toda a teologia de vitória, toda a teologia de glória, de prosperidade, que os seus adversários vendiam. Sabe, existe uma pergunta aqui que vai nos levar a entender um pouco esse texto, um pouco mais, a desenvolvê-lo. E a pergunta é: se Paulo tinha recebido experiências que poderia colocar ele em outro patamar, como que Deus iria preservar o coração de um homem que experimentou tantas maravilhas de se tornar um coração soberbo, que ele mesmo estava combatendo ali? E aqui é onde mora o primeiro ponto da mensagem. Deus confronta a nossa ilusão de força, amém? Amém? Você está aí? Para que eu não me tornasse orgulhoso, Paulo diz, no verso 7. Logo no verso 7, Paulo fala que por causa das grandezas foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás só para atormentá-lo. Amado, nós precisamos preservar o mistério desse texto aqui. Paulo não está nos dizendo aqui o que é esse espinho. Eu tenho minhas convicções de qual é o espinho na carne de Paulo, você talvez tenha a sua. Mas o texto não autoriza a gente transformar essas nossas convicções, os nossos palpites em uma verdade para ser ensinada de púlpito. O que nós sabemos é que não se tratava de uma pequena revelação, aliás, de uma pequena irritação, de uma coisa simples. Por quê? Porque a palavra que Paulo usa aqui para espinho, não é um espinho de rosa. Você já furou sua mão no espinho de rosa? É horrível. Mas não é desse espinho que Paulo está falando. Não é daquela planta espinhosa que tinha nas casas antigamente. Sabe aquelas plantas espinhosas que tinha nas casas antigamente, que o povo colocava para ornamentar a casa? E aí você quebrava o espinho e soltava um leite dela assim esquisito? Não é desse espinho. O que essa palavra que Paulo usa aqui para a palavra espinho, na verdade ela descreve uma estaca. Algo de madeira como uma estaca que é possível, para o uso dela, empalar uma pessoa. E empalar é transpassar ela. Ou seja, não é um simples espinho de uma flor. Paulo está falando de algo doloroso, pesado, que cicatrizava, que deixava marca, que poderia inflamar, que poderia trazer uma profunda ferida.
Não é algo simples, é algo ligado ao tormento de uma pessoa. Isso aqui carrega uma ideia de você ser golpeado, maltratado. O que Paulo está falando aqui, Paulo está descrevendo como algo que traz muita aflição. Só que existe uma outra expressão muito importante que Paulo fala aqui. Paulo diz assim, ó, sobre o espinho. Ele diz, foi me dado, ou foi lhe dado um espinho. E sabe, isso é muito precioso, porque de um lado, ele chama esse espinho de mensageiro de Satanás. Só que de outro lado, aquele espinho cumpre um propósito de Deus. Um propósito santo. Um propósito santo e declarado 2 vezes. E esse propósito era impedir que Paulo se tornasse orgulhoso. Satanás continua sendo Satanás aqui. Só que Deus continua sendo Deus. Amados, o mal não se torna bom e Deus não se torna o autor moral do mal porque ele enviou um espinho para Paulo. Porque ele foi dado um espinho para Paulo. Não. O inimigo também não se torna soberano e tem poder de fazer o que quiser. Amado, Deus é capaz de governar até sobre aquilo que pretende nos ferir. Deus é capaz de governar e fazer com que tudo o que venha contra nós sirva para os próprios propósitos de Deus. Para os próprios propósitos que Ele tem ao nosso respeito. Sabe, eu acho que talvez a parte mais confortável aqui, ela seja que foi depois de uma grande revelação que Paulo teve, sabe? Depois de visitar o céu dos céus, Paulo cita que tem um espinho na carne. Paulo vem dizendo que foi lhe dado um espinho na carne. Amado, um dos maiores perigos para Paulo aqui não era Satanás, não. O maior perigo para Paulo aqui não era Satanás vir com todos os demônios para cima de Paulo. O maior perigo para Paulo aqui era começar a achar que ele era extraordinário porque ele visitou o céu dos céus. Amados, por bem menos a gente se acha mais. Sabe, isso acontece muito conosco. Por quê? Porque a gente começa a conhecer a Bíblia um pouco mais. Aí a gente acha que já consegue julgar e analisar pregações, porque, bom, essa exegese não está muito boa do pastor essa noite. Eu faria diferente do pastor. Eu pregaria dessa forma. Sabe, a gente não pode ter um donzinho espiritual que a gente já se acha mais espiritual que os outros. É só falar em mim, meus irmãos. E aí a gente já começa a se achar íntimo. O precioso de Jeová. O queridinho do Espírito Santo. O amado. É só a gente ter um dom de visão. Profecia. Palavra de conhecimento. Sabe, eu sempre costumava dizer que um grande perigo quando nós temos dons, e nós aqui, nós somos uma igreja continuista, nós amamos os dons, entendemos que os dons são para hoje, mas o grande perigo é achar que Deus sempre tem que te usar. Esse é o grande perigo. Nós estamos num culto, se Deus não usar você, o culto não foi bom. Se não foi você que trouxe uma palavra para o seu irmão, o culto não foi bom. O culto foi fraco. Amado, Deus não tem obrigação de nos usar sempre. Ele usa quando Ele quer. Ele é o dono. Acabou. E havia um grande perigo aqui para Paulo. Paulo era sujeito às mesmas paixões que nós. Amém? Não coloque Paulo num pedestal. Nem Paulo fazia isso. Paulo era sujeito. E o perigo no coração de Paulo era exatamente isso. Começar a se achar. Porque ele teve experiências extraordinárias. Só que Deus tinha enviado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que ele pudesse entender as suas próprias limitações e não se tornar orgulhoso. Como eu disse, isso acontece conosco também. A gente começa a ter experiências. Aliás, nem só experiência, meu irmão. Não é só isso. Ministério, influência, frutos, dinheiro, sucesso profissional. Amado,
coisas boas recebidas pela graça, elas podem se tornar uma matéria-prima para o nosso orgulho. A gente começa, amado, a confundir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como, como se Ele não pudesse fazer absolutamente nada sem nós, quando na verdade são presentes de Deus. A gente tem muitas vezes a tendência a pensar que Deus ele precisa de nós. Deus não precisa de nós. Deus conta conosco, mas não precisa de nós. Ele é Deus, Ele é soberano, Criador dos céus e da terra. Nós é que temos o privilégio de participar do seu reino. Nós é que temos o privilégio de servir, cantando, tocando, servindo, né? A igreja, o corpo de Cristo é um privilégio. Amado, tudo que nós recebemos de Deus, vida, salvação, bens, presentes dos céus, dons, amigos, casamento, família, tudo isso deveria ser motivo para adorarmos mais o Senhor, tudo isso deveria ser motivo para a gente glorificar mais a Deus. Põe uma frase para nós, a frase que eu coloquei aí. Talvez o nosso maior problema não seja sermos fracos. Talvez seja não suportarmos que alguém descubra que somos fracos. Talvez esse seja o nosso maior problema, sabe? A gente precisa fazer uma distinção muito importante. Quando Paulo fala de fraqueza, Paulo não está chamando o pecado de espinho. Paulo não está falando que o espinho era um pecado. Amado, olhar para uma outra mulher alimentando cobiça, mentira, ira, desonestidade, orgulho deliberado não são fraquezas para a gente celebrar. São pecados para a gente confessar, para a gente matar. Amém? Amém? A graça ela não nos ensina a fazer paz com o pecado. Não. Enquanto nós aguardamos o dia do Senhor até os nossos corpos serem transformados, nós precisamos combater em nós mesmos, continuar dependente da graça, sabe, numa guerra real contra o pecado. Não tem jeito. Enquanto você está vivo, enquanto está correndo sangue nas suas veias, meu irmão, enquanto Jesus não voltar, você vai guerrear contra a sua natureza. Sabe, as fraquezas que esse texto está falando aqui é outra coisa. São limitações, fragilidades, são aflições no caminho da própria fidelidade ao Senhor. É o corpo que adoece. É a depressão que bate na porta. É o câncer que bate na porta. Sabe, a fibromialgia que bate na porta. Sabia que fibromialgia é uma doença terrível. Quem tem, amado, vive dependente de remédio. É terrível. Sabe, são marcas, cicatrizes do passado. De mulheres que foram tocadas abusivamente por outras pessoas. Dores que você não consegue entender, de traição, de separação, de expectativas. Todas essas coisas nos adoecem. Todas essas coisas nos perseguem na nossa fidelidade. Porque, meu irmão, não é fácil perdoar quem nos traiu. Não é fácil perdoar um homem que abusou de você. Não é fácil. Não é fácil perdoar quem mentiu para você, amado. Eu tenho uma dificuldade tremenda com a mentira. Quando alguém mente para mim, sabe, eu descubro antes dela me contar, amado, isso me dói profundamente. Eu chego a sentir dor física. Eu detesto que as pessoas me enganem, sabe? Eu ofendo a minha inteligência, porque, amado, geralmente eu descubro, sabe? Não porque eu sou o super, mas porque eu acabo descobrindo de alguma forma e isso me dói muito. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu tô falando da minha. Tô falando que eu tenho essa dificuldade às vezes. E às vezes eu tenho que sentar e olhar no olho dela e falar, eu sei que você tá mentindo pra mim. Quando eu não consigo, meu irmão, a ceia fica... Eu não consigo nem tomar ceia. Quando eu sei que alguém está mentindo, ou quando eu sei que tem um momento certo de eu sentar com essa pessoa, ainda não é o momento e tudo mais. Amado, é difícil demais. Para mim é muito complicado, eu não sei como é para você. Mas sabe, existem lugares que Deus permite que a gente esteja.
A dor da perda, a dor de vários tipos de dor, e você talvez possa trazer a sua dor agora diante do Senhor e dizer: Senhor, isso que o pastor está falando é real, porque eu sou assim, eu não consigo também. Existem coisas na minha caminhada, eu não consigo suprir sozinho, amado, e na verdade nós não temos a necessidade de suprir sozinhos, porque o cansaço continua servindo para nos humilhar mesmo, para nos dizer: você depende de Deus, você precisa do Senhor, você precisa dobrar o seu joelho e chorar aos pés da cruz. Não peça para Deus tirar dores, peça para Deus te humilhar diante da dor e te ensinar a se ajoelhar diante dele, te ensinar a se achegar ao trono da graça. Sabe por quê? Porque a presença de uma limitação em você não significa que Deus está ausente. Talvez você esteja vivendo numa boa, meu irmão, talvez você esteja vivendo uma fase excelente da sua vida. Talvez você tenha, você esteja agora trabalhando num lugar novo, né, Paulinho? Oh, que benção. Aleluia, né, Paulinho? Deixou a marreta de lado, deixou a colher de lado, só na caneta agora o Paulinho trabalha. Olha que benção, aleluia. Talvez você esteja numa estação boa, igual do Paulinho da Ju, assim. Uau, emprego novo, aleluia. Filho, daqui a pouco vem um bacurizinho, aleluia. Né, Paulinho? Ou uma menininha, né? Talvez, amado, hoje a sua maior prova não seja a falta, mas seja um sucesso. Não é o caso do Paulinho, né? Eu só estou usando de exemplo. Talvez Deus abriu a porta para você, seu trabalho prosperou, as coisas vão bem, né? As coisas estão acontecendo. Aleluia! Você amadureceu, aprendeu a Bíblia, recebeu dons, conquistou o respeito das pessoas, da sua família. Então, meu irmão, vigie o seu coração. Vigie. Não transforme evidências da graça em argumentos para ser superior às pessoas. Muito pelo contrário. Use isso para servir as pessoas. Pergunte a si mesmo, sabe? Deus, pergunte a si mesmo, não para Deus. Será que aquilo que Deus me deu está aumentando a minha gratidão? Ou a minha sensação de ser melhor do que os outros? Tudo que nós recebemos de Deus, meu irmão, deveria nos fazer mais humildes, mais ensináveis, mais generosos. Mas também você talvez esteja numa situação onde você está frustrado, onde você já está enfraquecido de alguma forma, você está frustrado com as suas limitações, talvez você já não consiga acreditar tanto em algumas coisas, talvez você esteja enfrentando luto, talvez você esteja enfrentando uma doença, talvez você esteja lutando contra algo que você não escolheu. Amado, antes de concluir que Deus abandonou você, antes de você dizer Deus me abandonou, pergunte uma coisa: o que essa humilhação está revelando sobre aquilo que eu vinha confiando? O que essa situação está revelando sobre aquilo que eu confiava antes? Há momentos em que Deus, ele não está diminuindo o nosso valor. Deus só está desmontando a nossa autossuficiência. Então, em vez de pedir, Senhor, tira, Deus, tira. Talvez o que eu e você precisamos é dizer: Senhor, não permita, Senhor, que eu me perca. Não permita que eu desperdice aquilo que o Senhor quer formar em mim enquanto essa dor permanece. Enquanto essa situação dura na minha vida, Senhor, me faz estar mais perto do Senhor. Me faz enxergar um novo dia, me faz enxergar uma nova esperança em Ti, Senhor. Me faz enxergar que o Senhor ainda é Deus e que o Senhor não perde a situação das coisas, Senhor. Sabe, meu irmão, quando uma fraqueza continua expondo aquilo que nós não conseguimos controlar, a pergunta que eu quero te fazer é: o que você faria para permanecer de pé? Para que essa dor não vire desespero, hein? Segundo ponto, por favor, Cid. Quando Deus não remove, a graça continua sendo suficiente, amém? O texto diz: minha graça é tudo que você precisa, tudo. Ou em outra versão, a minha graça te basta, Paulo.
Paulo não está espiritualizando a dor dele. Não, Paulo não faz isso. Paulo não finge que ele gostou do espinho. Paulo não está dizendo, eu amo o espinho. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo ora 3 vezes para que Deus tire o espinho. Paulo suplica para Deus tirar, cara. E Deus não tira. Isso significa que, amado, desejar alívio não é pecado, não é falta de fé. Você querer um refrigério de Deus, não, meu irmão, pedir cura, não é incredulidade. Eu não estou falando, e Deus não está falando aos nossos corações, aceita que dói menos, não é isso. Muito pelo contrário, meu irmão, nós devemos estar aos pés da cruz clamando, Senhor, me cura. Abençoa a minha vida, Senhor, abra as portas para mim. Senhor, abençoa, Senhor Jesus. Clame mesmo, meu irmão, por libertação. Clame para que o Senhor venha ao seu encontro, sabe? Para que Ele venha te ensinar, para que Ele venha tirar, te dar refrigério. Sabe, às vezes a oração mais espiritual que nós conseguimos fazer é simplesmente, Senhor, eu não quero continuar assim, tira de mim. Eu não quero mais viver dessa forma. Estou cansado. Quem disse, meu irmão, não é ilegítimo dizer diante do Senhor, Senhor, eu estou cansado, Deus. Deus não vai ficar bravo com você. Muito pelo contrário. Ele vai derramar refrigério, eu tenho certeza. E nós, meu irmão, nós vamos continuar orando dessa maneira. Nós vamos orar, Senhor, amado, nós somos uma igreja que crê que Deus intervém, amém? Nós cremos no poder daquele que ouve as nossas orações, amém? Cremos que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Por isso que nós oramos por cura, nós impomos as mãos, nós pedimos para que Deus liberte, para que Ele intervenha sobrenaturalmente. Nós cremos que o Espírito Santo se manifesta e faz mesmo, Deus cura sim. Mas só que nós não podemos usar a soberania de Deus como uma desculpa para uma vida sem expectativa. Nós não podemos. Paulo pediu a remoção e Cristo respondeu para ele, Paulo, minha graça te basta. Minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza, Paulo. Cristo não explica, amado, o porquê do espinho. Cristo não explicou o espinho para Paulo. Ele só deu a Paulo a maior explicação. Ele simplesmente, aliás, melhor dizendo, ao invés de explicar para Paulo o que era o espinho, dar um mapa para Paulo, para ele como resolver o seu espinho na carne, Paulo, eu vou te dar nessa noite, Paulo, 7 passos para você remover o seu espinho na carne, ou aprender a lidar com o seu espinho na carne. Jesus não faz isso. Jesus diz para Paulo assim, Paulo, eu me dou para você, Paulo. Você é meu e eu sou teu. Você vai estar em mim, Paulo. Sabe o que significa minha graça te basta? Aí, meu irmão, talvez seja uma das coisas mais difíceis da fé cristã. Sabe por quê? Porque a gente gosta de conhecer a graça que muda as circunstâncias. A gente gosta. A gente gosta de conhecer a graça que muda as coisas ao nosso redor. Aleluia. Só que nós também precisamos conhecer a graça que nos sustenta enquanto as coisas ainda não mudam. Há momentos em que Deus abre o mar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Há momentos em que, por razões que pertencem à sabedoria de Deus, um espinho permanece e o mar não abre. Não, e eu não vou dizer que você vai passar por cima do mar. Às vezes o mar vai ficar na frente mesmo. Você não vai passar por cima dele. Mas Deus vai dar a volta com você. Você não estará sozinho nenhum dia da sua vida. A graça de Deus não diminui porque a nossa circunstância não muda. A graça de Deus é a mesma todos os dias das nossas vidas. Sabe, a graça de Deus ela não vai vir como uma anestesia do céu assim, você vai ficar dormente para as coisas do mundo. A dor vai deixar de existir. Não, meu irmão. A graça de Deus é o chão firme que a gente pisa todos os dias para ficar de pé. Todos os dias, quando tudo parece que vai desabar ao nosso redor, a graça de Deus é o chão que nós podemos pisar com segurança. Amado, põe para nós a outra frase, para você memorizar. A suficiência da graça não significa que a dor é pequena, significa que Cristo é maior que a nossa dor. Aleluia! Amado, às vezes a gente vai dizer mesmo, sem dizer. A gente diz sem dizer.
Porque às vezes a gente está ali orando e falando, Deus, eu confio em Ti, Senhor. Tu está no governo de todas as coisas, aleluia. Mas no fundo do nosso coração a gente fala, Jesus, essa situação não vai mudar. Será que eu não vou ter um descanso, Deus? Quando que será, Deus, que o meu casamento vai melhorar? Quando que o meu filho vai voltar, Deus? Quando que o meu corpo vai responder, Deus? Quando que a dívida vai acabar? Quando que o luto vai parar de doer em mim? E às vezes a gente pensa que essas coisas precisam acontecer para a gente estar bem. E aí nós fazemos da mudança de circunstância a condição para descansar em Deus. Só que Jesus não disse para Paulo assim, ó, Paulo, quando eu remover o espinho na sua carne, Paulo, aí a minha graça vai te bastar, a minha graça vai ser suficiente. A graça dele já era suficiente, mesmo com o espinho lá doendo. E isso nós temos muita dificuldade de entender e aceitar. Pastor, mas como que a graça nos sustenta, pastor? Amado, Cristo não nos deixa apenas com uma ideia abstrata de graça. Ele nos sustenta pela palavra, ele define a nossa realidade. Cristo nos deu de presente uma família espiritual chamada igreja, onde nós somos fortalecidos, onde nós ajudamos uns aos outros, onde Ele nos forma, Ele nos discipula. Amado, às vezes a graça chega até você na oração de um irmão. Você sabia, meu irmão, que tem pessoas que oram por você de madrugada e você nem sabe que ela está orando por você? Às vezes tem alguém de joelho dobrado por você e você nem sabe. Porque é assim que Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Amado, nem toda informação vai chegar em você, mas toda oração por você vai chegar no céu. O Senhor está ouvindo orações que você nem sabe, meu irmão. Existe uma igreja orando por você. Existe um povo orando por você. Existem pastores que oram por você. Existem pessoas que dobram o seu joelho dizendo, Senhor, amado, e não é genérico, não estou querendo fazer média aqui com vocês, dizendo, não, nós não oramos de maneira genérica. Senhor, abençoa a todos, amados. Deus traz o nome de pessoas, às vezes a gente nem sabe o porquê. Às vezes nós estamos orando e Deus traz um nome na nossa cabeça, a gente nem sabe porque o nome daquela pessoa surgiu na nossa cabeça. E quando Deus traz a imagem, quando Deus faz a gente sonhar com a pessoa, irmão, tá dormindo, tranquilo, aí você sonha com o Michel. Irmão, que luta, irmão. O Michel apareceu no meu sonho. Jesus... Tá lá dormindo tranquilo, aí você sonha com o BT. Ah, não, Jesus! Por que, Senhor? Podia sonhar com uma rosa, né? Podia sonhar com um banquete. Sabe, às vezes você tá no seu trabalho. E aí Deus faz você lembrar de uma pessoa que você nem estava pensando. É o Espírito Santo te chamando para orar por ela. Você não precisa dobrar o seu joelho na mesa do seu escritório ali, não precisa. É só falar, Senhor, alcança, Senhor, com a tua graça e a misericórdia, Senhor, aquele irmão. Alcança, Senhor, a Thalita, alcança, Senhor, o João. Alcança o Fernando, Senhor, alcança a Gabriela, onde ela estiver. Alcança, Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Como nós dissemos aqui, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amado, às vezes a graça chega através de uma oração, num ombro, num presente que você recebe do nada, na correção amorosa de alguém, que não deixa você desistir, que olha para você, não, você não vai desistir não. Você vai permanecer, nós vamos guerrear juntos. Amado, a comunidade de fé, ela carrega o fardo junto conosco. É por isso que nós oramos, amado, nós oramos pelo milagre, mas nós não fazemos o milagre. Não fazemos o milagre, amado. O termômetro do amor de Deus não é o milagre que Ele faz por nós também. Deus não deixou de te amar só porque não aconteceu do jeito que você queria. Deus continua te amando e conduzindo e corrigindo as suas rotas. A resposta de Deus pode não vir como você deseja, mas você pode continuar orando e clamando e descansando no Senhor.
Sabe, o Cristo que pode remover o espinho, também é o Cristo que pode remover o espinho, também é o Cristo que te sustenta no dia mais terrível da sua vida. Continue pedindo, meu irmão, mas não transforme a resposta em condição para confiar e continuar caminhando. Não faça isso. Se você precisa de curas, ore por curas. Se você precisa que o seu casamento seja restaurado, ore por isso. Peça intervenção. Peça, se a porta está fechada, Deus pode abrir, clame para que Ele abra. Mas não diminua a sua expectativa. Examine o seu coração. Olhe para dentro de si e pense se você está colocando o seu coração na expectativa ou no Deus que está sustentando os seus caminhos. Examine o seu coração. Olhe para dentro de si. Eu só vou estar bem quando isso mudar. Eu só vou estar bem quando isso acontecer, meu irmão. A fé, ela nos ensina a pedir mudanças reais, mas ao mesmo tempo nos ensina que enquanto a resposta não chega, Cristo é suficiente para mim. Não deixe aquilo que você ainda não recebeu se esconder atrás do Cristo que você já recebeu. Ou ser maior que o Cristo que você já recebeu. Sabe, não carregue sozinho aquilo que Deus pretende sustentar através da igreja também. Às vezes eu vejo pessoas correndo sozinho, não contam nada sobre as suas vidas. Amado, eu não estou pedindo para você vir aqui pôr um slide assim, sabe o que está acontecendo na sua vida, quais são suas lutas, suas mazelas. Não, meu irmão. Sente com pessoas maduras. Abra o seu coração. Abra o seu coração. A vida cristã é assim. Às vezes você confia em alguém, às vezes não. Está tudo bem. Existem homens de Deus nessa casa, meu irmão. Amado, se o seu casamento não está bem, amado, Deus levantou 2 lideranças com o coração queimando para servir você. Que é o pastor Silvio, que é a Rose. Homem de Deus, mulher de Deus, sábio, bom conselheiro. Ele só não é bom em escolher time para ele, isso ele é péssimo. Mas ele é um homem de Deus e o churrasco dele é um dos melhores que você vai comer na sua vida. Amado, se você é homem, precisa de conselho. O pastor Eric é líder de homens na casa. Ele que pastoreia os homens, amado. Pensa num homem manso para te aconselhar. Mas se prepara, a hora que ele te der uma lapada, você nunca mais vai esquecer na sua vida. A pastora Aline Braga, a pastora Aline Andrade estão com as mulheres amadas. São mulheres de Deus que buscam o Senhor. A pastora Aline Braga é aquela mulher que te dá lapada o tempo todo, mas te acolhe também. E a pastora Aline é a mesma coisa que o pastor Eric. Mansa, mas a hora que ela te der uma lapada, você nunca mais vai esquecer. E tem eu também. Sou o menor dos meus irmãos. Você pode me procurar também. Dia oficial de atendimento na igreja, quarta-feira e quinta-feira. Pode vir, eu tô aqui. Manda mensagem. Pastor, posso ir aí? Preciso falar com você. Pode. Agora, não precisa nem ter medo que eu peguei o meu taco de beisebol que estava escrito motivação, eu dei de presente pro meu amigo. Não tem mais lá o taco de beisebol. Não precisa ficar com medo. Mas tem a espingarda e a espada lá ainda, tá lá. Não carregue sozinho. Não carregue sozinho. Amada, uma igreja cheia de graça não é uma igreja que ninguém sofre, que tá tudo bem. Uma igreja cheia da graça é aquela que ninguém precisa sofrer sozinho. Você não precisa sofrer sozinho. O Senhor te inseriu em uma família, o Senhor tem te plantado aqui nesse lugar. O Senhor plantou você aqui. Existem pessoas que o Senhor está aprofundando as suas raízes nesse lugar. Você não vai ficar livre de nós, irmão. Você vai ter que caminhar com nós muitos anos. E você vai ver muitas pessoas sendo restauradas através do seu testemunho também. Mas essa graça realmente é suficiente, pastor? O que acontece com a pessoa que descobre que não precisa, provar que é suficiente? Acontece uma coisa extraordinária e nós vamos chegar lá. O terceiro ponto é exatamente esse. A dependência se torna o lugar do poder de Cristo, amém? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Amado, eu quero chegar nesse nível aí. Sabe por quê? Porque depois da palavra de Jesus, alguma coisa vai mudar dentro de Paulo. Paulo tem um espinho na carne e que imediatamente mudou
completamente a cabeça dele. Imediatamente eu não sei, né? Mas mudou completamente a forma de ver as coisas. Ele para de pedir para Deus, tira de mim, Deus. Eu não quero mais isso aqui. Para agora ele vai dizer, não, eu me alegro nas minhas fraquezas. Não porque começou a amar a dor, não é isso. Não é porque ele começou a amar o sofrimento, mas é porque ele descobriu que a limitação dele não colocava o poder de Cristo em risco, não diminuía o poder de Deus. Amado, isso é libertador. Libertador porque quando Paulo já não podia apresentar a própria suficiência como uma explicação, Paulo ali começa a ficar evidente que não era Paulo, mas era o poder que vinha do céu. É nesse nível que eu quero chegar, irmão. Amado, Paulo, ele faz uso de uma palavra belíssima aqui quando ele vai dizer assim, ó, sobre o poder de Cristo. Ele usa a palavra repouse, que repousa sobre ele. É assim que na sua etimologia ela carrega essa riqueza de repousar. A ideia, sabe, de repousar é aquela ideia de que um peregrino cansado encontra um lugar seguro para ele fazer a barraca e dormir tranquilo. É a mesma ideia. Paulo está aqui falando aqui para nossos corações e olhando para todos os adversários, sabe, que ele considerava ali vergonhoso sobre eles. Em outras palavras aqui, ele está dizendo, se a minha fraqueza é o lugar onde o poder de Cristo arma sua tenda sobre mim, por que eu vou esconder as minhas fraquezas então? Se a minha fraqueza é um lugar de segurança, eu não tenho que esconder. Só que perceba comigo aqui o verso 10. O verso 10 diz assim, ó, por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco e que sou forte. Amado, Paulo está falando de perseguições, aflições, angústias por Cristo. Portanto, essa mensagem ela não é apenas para nos fazer uma pessoa melhor, para nos fazer se sentir melhor com nossas fragilidades. Eu me aceito, aleluia, Jesus. Obrigado por essa palavra, eu me aceito, vou dar um abraço de pimpão em mim. Não, amado. Não, a graça sustenta Paulo para que ele continue vivendo a missão que foi confiada para ele. Há momentos, meu irmão, que seguir Jesus nos deixa conscientes das nossas próprias fraquezas. Você escolhe integridade ao invés de desonestidade no seu trabalho. Fala a verdade, num país como o nosso, quem ganha mais, o honesto ou o desonesto? Mas é ali que você escolhe, Senhor, eu vou ser honesto, ainda que eu ganhe menos. Permanece santo quando seus amigos ridicularizam a fé e você se mantém e diz, cara, Jesus é precioso demais. Jesus é precioso demais. É quando você continua servindo, quando você está com o coração ferido, quando você não está bem, quando você não tem força para servir, sabe? E você não se rende e fala, não vou mais. Não vou no culto hoje, porque eu não recebi nada que eu pedi para Deus. É o contrário. É quando a gente continua amando pessoas difíceis, irmão. Isso é difícil, sabia? Amar pessoas difíceis. Se você não tem ninguém difícil para amar, meu irmão, talvez signifique que você seja a pessoa difícil que as pessoas estão amando. Será que é por isso que eu me acho fácil de amar, Michel? E eu seja a pessoa difícil? Amado, há momentos que seguir Jesus nos deixa conscientes das fraquezas quando a gente continua testemunhando, quando a gente continua discipulando, quando a gente continua dizendo às pessoas, Jesus Cristo é o Senhor. Amado, nunca vai ser confortável, nunca. Sempre será confrontador seguir a Jesus, sempre. Você precisa sim,
Você precisa continuar contando o seu testemunho por onde você vai. Pare de pensar que as pessoas estão cansadas de ouvir o seu testemunho. Amado, conte o seu testemunho, porque Jesus é glorificado com isso. Conte. Conte, sabe? Amado, eu penso desde o começo da igreja que ninguém deveria viver sozinho, sabe? Por isso que desde o começo da igreja a gente fala muito sobre acolher imperfeitos. Sabe por quê? Porque isso começa quando a gente para de fingir perfeição. Quando a gente para de ser tão polido como as pessoas gostariam que a gente fosse. E a gente começa a ser nós mesmos. E isso é tão difícil, sabia? Porque a gente precisa aceitar de uma coisa. E uma coisa é verdade, amado. Eu preciso de oração. Uma igreja que ninguém consegue dizer isso, meu irmão. Nós estamos vivendo a igreja errado se a gente não consegue dizer isso diante das pessoas. Se a gente não consegue pedir oração para os meus amigos, para os meus irmãos que caminham comigo, se a gente não consegue falar assim, meu irmão, preciso que você ore comigo. Meu irmão, eu não consigo carregar tudo isso sozinho, ora comigo. Talvez não seja uma igreja forte. Uma igreja que tudo está bem, as coisas estão tudo fluindo, como aos nossos olhos, ninguém tem problema, que culto maravilhoso, tudo perfeito, que liturgia perfeita e tudo mais. Meu irmão, às vezes o culto não vai ser como a gente queria. Às vezes o músico vai errar a nota, às vezes o som vai fazer pé, pé, vai te irritar. Às vezes vai faltar não sei quem que você estava contando que ia cobrir você na escala e a pessoa não foi. Às vezes, meu irmão, o pastor não vai pregar bem. Às vezes o pastor não vai fazer a oferta ali muito bem. Vai demorar, ou vai ser rápido demais, ou você não vai entender nada. Às vezes o pastor Jesus vai ali, vai falar uma coisa, você não entendeu nada e você já se perdeu. Você vai falar, meu Deus, por que o pastor não prega mais simples, amado? Às vezes vai ser assim. Porque a igreja é assim, é um lugar onde pessoas que não são perfeitas se reúnem para adorar um Deus perfeito, para adorar um Deus que é digno de glória. Maturidade, meu irmão, não é chegar em um ponto onde a igreja não tem problemas. Maturidade é chegar em um ponto onde a igreja está disposta a ser curada. É descobrir, meu irmão, cada vez mais que nós precisamos dele, que sem ele nada somos. É aprender que muitas vezes a nossa dependência de Deus se manifesta também na dependência da humildade uns dos outros. Porque eu preciso de você. Porque o seu irmão do seu lado aí precisa de você. Agora, nós não podemos usar nossas fraquezas como uma justificativa para abandonar nossa fidelidade. Quando Paulo fala de insultos, necessidades, perseguições, angústias, por causa de Cristo, Paulo está falando sobre um homem que continua obedecendo e sendo fiel. Talvez permanecer íntegro, meus irmãos, esteja custando uma oportunidade profissional para você. Talvez permanecer íntegro esteja tornando você estranho no meio de seus amigos. Talvez servir esteja cansativo para você. Talvez servir tenha, sei lá, o seu coração está tão ferido que você está tentando justamente esconder as suas feridas, das suas lideranças, dos seus amigos, das pessoas que caminham com você, mas você não precisa fazer isso. Você não precisa esconder que você não está bem, você não precisa esconder que você está tendo dificuldades. Meu irmão, você precisa reconhecer que a graça do Senhor é suficiente e que você é fraco e precisa da igreja do Senhor, precisa de Cristo Jesus, e isso não é uma autorização para desistir das coisas do Senhor. Assumir fraquezas não te autoriza a desistir das coisas do Senhor. Assumir fraquezas te faz entender que a graça sustenta você e ela não estaciona você. Pode parar com essa ideia de ano sabático, em nome de Jesus. Eu vou tirar um período sabático, pastor, porque agora eu estou... Mas período sabático é um período que a gente alcança porque nós vimos frutos, não porque nós estamos cansados. Período sabático é para nós nos aperfeiçoarmos e não para fugir de servir, de caminhar, de ser fiel até o fim. Já estou terminando.
Talvez a segunda aplicação que eu traria aqui nesse ponto era: transforme a sua dependência em discipulado e missão. Eu quero mais ou menos terminar esse desenvolvimento com isso, dizendo para você o seguinte: amado, se Deus sustentou você, pensa comigo, se Deus sustentou você numa área em que as suas forças acabaram, essa graça não pode terminar em você, meu irmão. Se Deus está derramando graça sobre você, você está sendo sustentado, isso não pode ficar em você. Não pode. Você não pode reter. Sua história, meu irmão, ela pode mudar a história de alguém. O casamento seu que foi sustentado, meu irmão, ela pode ajudar outro casal. A luta contra o pecado, ela pode produzir, meu irmão, humildade para discipular alguém, para ajudar alguém. O seu sofrimento, meu irmão, ele pode se tornar o seu coração sensível e misericordioso para com as pessoas, para quem está ferido. Amado, a provisão que você tem recebido, os recursos financeiros que você tem recebido, pode ser transformado em alguém generoso no seu coração. Você pode se transformar em alguém generoso, não alguém que é pão duro e avarento. Amado, Deus não nos sustenta apenas para a gente ficar de pé. Eu vou repetir isso: Deus não te sustenta apenas para você ficar de pé, meu irmão. Ele sustenta você para você continuar seguindo e ajudando e servindo outras pessoas. Isso é formar discípulos, isso é gerar legado. Qual legado você está gerando nesse tempo? Sabe por quê, amado? Sabe por que Paulo está falando aqui que ele consegue enxergar? Entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque essa lógica não começou em Paulo. Não tem a ver com Paulo, necessariamente. Paulo aprendeu também sobre isso. Sabe por quê? Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 4, Paulo diz que Cristo foi crucificado em fraqueza, mas agora vive pelo poder de Deus. Meu irmão, na cruz, Jesus foi rejeitado, ferido, humilhado, crucificado. Aos olhos do mundo, parecia uma derrota, parecia que acabou. Parecia que o propósito havia se findado ali, o Messias morreu. Tanto que os discípulos ficam desanimados, 2 deles fogem no caminho de Emaús. Mas naquele lugar ali, Deus estava realizando a nossa redenção. O Filho, eu coloquei essa frase aí, Sidão, para também, para o povo memorizar, ó. O Filho não veio demonstrar a autossuficiência humana, veio salvar pecadores que não podiam salvar a si mesmo. Amado, o Cristo que sangrou nessa terra, morreu porque a gente não podia se salvar sozinho. Mas o Cristo que morreu nessa terra, ressuscitou ao 3º dia. E ele não está em uma tumba, a tumba está vazia. Ele está sentado em um trono. É por isso que quando Paulo está dizendo, Jesus está dizendo para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Ele não está sendo um coach religioso, não. Ele está dizendo para Paulo, Paulo, eu ressuscitei. E um dia você também ressuscitará. E a morte não terá poder mais sobre você, Paulo. Coloque-se de pé, por favor. Talvez você tenha chegado aqui, meu irmão, mantendo uma versão forte de você mesmo. Há tempo demais, você está carregando um fardo aí. Mas hoje a palavra não está pedindo para você se esforçar mais. A palavra não está dizendo para você, se esforce mais, seja resiliente, não. A palavra está dizendo para você que a graça é suficiente para você. Que você pode descansar nela. Se existe pecado, arrependa-se. Não dê ao pecado o nome de fraqueza, não faça isso. Só existe um espinho, meu irmão. Se existe um espinho, ore por isso. Peça cura, peça intervenção, peça libertação. Quero orar por você. Se você já pediu muitas vezes, você ainda carrega algo que precisa ser removido, não confunda a permanência do espinho com a ausência de Cristo.
Jesus está aí. Jesus está aí. Jesus está com você. Feche seus olhos, por favor.